Olá, meus amigos, tudo bem? Tenham todos uma boa tarde, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade nós vamos fazer um vídeo com base na leitura de Daniel, capítulo 9 e mais precisamente o versículo 27. Nós vamos fazer aqui várias leituras comparativas de várias versões. Eu estou lendo aqui, por exemplo, vou ler aqui na Revista Almeida e Corrigida. Diz assim: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esta passagem, ela é uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia no Antigo Testamento. Essa passagem ela tem sido palco de debates, por exemplo, entre dispensacionalistas e, vamos dizer, e amilenistas. Não só entre essas duas vertentes, mas eu quero tomá-las como base. Para os dispensacionalistas, eles dizem que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Os dispensacionalistas entendem que ele aqui é uma referência ao homem do pecado, o filho da iniquidade, o anticristo, que fará uma aliança com muitos judeus por uma semana. E na metade da semana, segundo a forma de ver dos dispensacionalistas, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então o dispensacionalismo ensina que aqui nós estamos na 70ª semana de Daniel, e que essa passagem ela terá o seu cumprimento depois do arrebatamento da igreja para o céu, para passar 7 anos. Então, de acordo com o dispensacionalismo, essa leitura precisa ser entendida assim: e ele, o anticristo, firmará uma aliança com muitos judeus por uma semana de anos, e na metade da semana de anos fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares no templo dos judeus, que será reconstruído após o arrebatamento da igreja. E a ala das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Por outro lado, nós temos uma outra linha de interpretação, que eu vou ler aqui na Bíblia Católica, Bíblia Sagrada, Edições Paulinas. Veja qual é o entendimento desta versão da Igreja Católica. E eu quero também que você entenda o quanto o texto sagrado é manipulado. Eu aproveito aqui para lhe dizer que a Bíblia Sagrada ela é manipulada pela Igreja. Quando a Igreja quer, ela consegue manipular a Bíblia Sagrada. Ela manipula a Bíblia Sagrada ou por interpretações ou mesmo nas versões. O que eu tenho aqui, a leitura que eu vou fazer aqui de Daniel 9:27, eu vou ler dos versículos 26 e 27, na Bíblia Católica, que isto aqui é uma versão em português da Bíblia Vulgata de São Jerônimo. Então, o que nós temos aqui é uma manipulação de tradução. O que nós temos aqui é uma manipulação de tradução, não apenas de ideia verbal, mas uma manipulação de tradução. Eu vou ler aqui para você. 26. Depois das 62 semanas será morto o Cristo. Aqui diz diretamente o Cristo, que no hebraico é Machia, traduzido por ungido. Mas eu vou me ater apenas à tradução. Depois das 62 semanas será morto o Cristo. E o povo que há de negar, por povo que há de negar, a Igreja Católica está dando a entender os judeus. E o povo que há de negar, os judeus, não será mais seu. Ou seja, essa tradução aqui, ela nos faz entender que os judeus negarão a Cristo e não serão mais seu povo. Um povo com o seu capitão, aqui é os romanos, que há de vir. Esse capitão que há de vir aqui será Tito, que veio e destruiu a cidade e o santuário no ano 70. Destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será uma ruína total. Aqui está falando da ruína total dos judeus, ali no ano 70 depois de Cristo. E depois do fim da guerra, a guerra que se estendeu entre 67 a 70 da era cristã, depois do fim da guerra, virá a desolação decretada, ou seja, desolação total sobre a cidade e o templo de Jerusalém.
Versículo 27. E o Cristo, que está aqui na tradução, o Cristo entre parênteses, confirmará com muitos, ou seja, com muitos judeus, a sua aliança durante uma semana. Quer seja muitos judeus, podemos entender muitos judeus, ou por muitos no sentido de mundial, com muitos seres humanos. E o Cristo confirmará com muitos a sua aliança durante uma semana. E no meio da semana fará cessar a hóstia e o sacrifício. Estará no templo a abominação da desolação, e a desolação durará até a consumação e até o fim. Bom, de acordo com essa versão da Bíblia Católica, o que nós temos aqui é uma alusão a Jesus Cristo e ao seu ministério e à sua aliança com muitos, por uma semana. Eu vou ler agora a passagem sem interpretação. Depois das 62 semanas será morto o Cristo, e o povo que há de negar não será mais seu. Um povo com o seu capitão que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma ruína total. E depois do fim da guerra virá a desolação decretada. E o Cristo confirmará com muitos a sua aliança, durante uma semana. E no meio da semana fará cessar a hóstia e o sacrifício. E estará no templo a abominação da desolação, e a desolação durará até a consumação e até o fim. Como você está vendo, amigo, de acordo com esta leitura, nós não podemos pensar aqui no anticristo fazendo uma aliança com os judeus. De acordo com a leitura da Bíblia Vulgata, que foi vertida para o português, a Bíblia Vulgata faz com que o ele seja Cristo, fazendo uma aliança com muitos judeus por uma semana. E o que mais? A Bíblia Vulgata ainda faz com que o cessar dos sacrifícios e da hóstia seja o cessar dos sacrifícios do Antigo Testamento. De acordo com esta leitura, nós podemos entender a leitura da seguinte forma. Eu vou fazer a leitura mais uma vez e vou dando a interpretação da Igreja Católica, por assim dizer, dos protestantes. Não só a Igreja Católica tem a visão que eu vou dar aqui, mas todos os amilenistas, incluindo as igrejas da Reforma Protestante, elas têm, juntamente com a Igreja Católica, elas seguem esse pensamento que eu vou dar aqui. Eu vou ler e vou interpretar para vocês. Depois das 62 semanas será morto Cristo, que fala da morte de Cristo. E o povo que há de negar não será mais seu. Aqui está falando do povo judeu e, consequentemente, que o povo judeu não será mais povo de Deus, porque negou a Cristo. Um povo com seu capitão, por povo com seu capitão, que há de vir, nós entendemos aqui os romanos, que sob a liderança de Tito, veio e destruiu a cidade. Destruirá a cidade e o santuário. Aqui nós temos, nessa leitura, destruirá a cidade e o santuário, uma referência à destruição da cidade de Jerusalém e o santuário, que é o templo dos judeus. O seu fim será uma ruína total. E depois do fim da guerra, depois do fim da guerra romana contra os judeus, virá a desolação decretada. Versículo 27. E o Cristo confirmará com muitos a sua aliança durante uma semana. O que eles dizem é que Cristo, a última semana das 70, ela se cumpriu ali entre o ministério de Cristo e 3 anos e meio depois. O que eles dizem é que Cristo ele viveu na última semana das 70, ou seja, Cristo viveu na 70ª semana de anos. Quando chegou na metade da semana, 3 anos e meio, Cristo morre no Calvário e faz cessar os sacrifícios do Antigo Testamento. Logo, aquele povo que era seu não é mais seu. Essa é a leitura da Igreja Católica, essa é a interpretação, e essa também é a interpretação dos amilenistas sobre o texto de Daniel 9, 26 e 27. Prossigamos. E o Cristo confirmará com muitos a sua aliança durante uma semana. No meio da semana fará cessar a hóstia e o sacrifício. Estará no templo a abominação da desolação. E a desolação durará até a consumação e até o fim. Como vocês podem ver, amigos, se você quer defender, você que está aqui me ouvindo, se você quer defender que a passagem de Daniel 9:27 faz referência a Cristo, então você precisa obrigatoriamente fazer essa leitura a partir da Bíblia Católica, a partir da Bíblia Católica de edições paulinas, que é a versão da Bíblia Vulgata de São Jerônimo. Você precisa fazer essa leitura
Não com base na Bíblia de Almeida, porque com base na Bíblia de Almeida nós não temos uma referência a Cristo. E muito menos com base na Septuaginta, que eu vou ler também. Se você defende que Daniel 9, 26 e 27 faz referência a Cristo e ao seu ministério e ao fim do sacrifício do Antigo Testamento, então você precisa defender a inspiração da Bíblia com base na Bíblia da Igreja Católica, ok, queridos? Agora eu quero convidar você, desculpe, eu quero dizer para vocês que eu estou gripado e por isso estou desse jeito. Mas precisava e preciso fazer este vídeo. Eu quero ler aqui na versão dos 70, versão essa que é anterior a Cristo. Olha o que os 70 dizem. Daniel 9, 26 e 27. E depois das 77 e 62 semanas será removida a unção e não existirá. E um reino de nações destruirá a cidade, assim como o santuário ungido, e virá a sua consumação com fúria até o tempo da consumação. Com grande guerra ou com guerra será guerreada, e a aliança prevalecerá para muitos, e regressará de novo, e será reconstruída em largura e comprimento. E conforme a consumação de tempos, e depois de 77 tempos e 62 anos, até o tempo da consumação da guerra também, a desolação será removida, quando a aliança prevalecerá durante muitas semanas. E no fim da semana cessará o sacrifício e a libação. E no templo uma abominação das desolações existirá até a consumação. E uma consumação será dada pela desolação. Como você vê, a leitura é totalmente mais extensa. Quando nós pegamos a versão dos 70, você vê o quão extensa é a leitura. E eu quero lhe dizer que, de acordo com a leitura dos 70, o que nós temos aqui é uma referência a Antíoco IV Epífanes, que reinou entre 175 a 164, que procurou destruir os judeus. A leitura da Septuaginta aqui, extensa como ela, leva em conta o que aconteceu no tempo de Antíoco IV contra os judeus. Por isso é que essa leitura, quando você faz a leitura de acordo com os 70, você pensa logo em Antíoco em sua guerra contra os judeus. E eu quero aqui informar para vocês que essa era a interpretação que se dava para Daniel 9, 26 e 27 antes do cristianismo. Essa era a interpretação mais comum que se dava para Daniel 9, 26 e 27 antes da ascensão do cristianismo. Somente depois que a igreja passou a existir é que mudou-se essa interpretação, mas a interpretação dos judeus, da maioria dos judeus, é que aqui em Daniel 9, 26 e 27 faz referência de fato às guerras de Antíoco IV Epífanes. O cessar os sacrifícios faz referência ao ato de Antíoco em suspender as festas, os sacrifícios, os Shabats lá em Israel. A tentativa de destruir o culto judaico entre o povo judeu. Essa era a leitura, tá bom, que se fazia antes da ascensão do cristianismo. Então você vê que a leitura no texto grego da Septuaginta difere muito da leitura do hebraico, conforme nós lemos na Almeida, e difere também da leitura da Vulgata de Jerônimo, conforme nós lemos na Bíblia Católica. Então, quando você for defender que aqui é o anticristo, eu sugiro a você que você conheça os originais. E conheça também o que dizia os judeus antes da ascensão do cristianismo. Para os judeus, para a maioria dos judeus, Daniel 9, 26 e 27 faz uma referência a Antíoco e suas batalhas contra os judeus, ali no período macabeu. E essa é a verdadeira interpretação. Se você quer saber, essa é a verdadeira interpretação. A maioria dos pais da igreja, obviamente, eles entenderam que aí era uma referência ao anticristo, mas com base no que Antíoco IV Epífanes fez com os judeus. Boa parte dos pais da igreja, eles entenderam essa leitura como uma referência ao anticristo, fazendo uma aliança com muitos judeus na Septuagésima. Mas eles também entendiam que
tinha havido um cumprimento preliminar ali nos dias de Antíoco IV Epífanes. Então eu estou fazendo esse vídeo para que esclareça mais o seu entendimento sobre o assunto, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.